Olá pessoal, Mestre Feed João Danilo Mandetta com vocês. Hoje eu vou mostrar para vocês uma partida antiga minha, lá de 2011, contra o Iago Santiago, né? Hoje um grande mestre, né? Um dos principais jogadores do Brasil. Nessa época ele era um Mestre Feed, né? E eu tinha 240 de rating. Nesse torneio foi um paulista. Acho que a partida foi interessante, né? Porque apesar de nós dois sermos jogadores bastante combativos e táticos, né? Foi uma partida basicamente posicional, né? Basicamente ideias estratégicas e poucas variantes para calcular, né? Basicamente considerações posicionais a fazer, principalmente, né? Então vamos lá. Eu tô de brancas aqui contra o Iago. Eu comecei com o G3. Eu gosto de franquetar meus bispos. F5 aqui, o Iago é um jogador agressivo, né? Que ele já anuncia suas intenções de um possível ataque no flanco do rei, né? Também convidando para transpor para holandesa. E aqui eu passei para a inglesa, né? Transpus para uma posição de inglesa. E contra G6, bom, agora D4 levaria a uma holandesa Leningrado, né? Seria uma excelente opção para as brancas. Aqui eu preferi jogar com B4, que é uma ideia mais hipermoderna, né? Minha ideia é desenvolver o bispo nessa longa diagonal aqui e ganhar espaço aqui com os meus peões no flanco da dama, né? Mais tarde eu posso tentar criar uma avalanche de peões, um ataque nesse setor, tá? Bispo G7, bispo B2, D6, cavalo C3 e E5. Aqui as pretas ganham espaço no centro. E3. Bom, eu também poderia jogar com D3 aqui, né? D3. Opa, perdão. Preparando o cavalo F3, né? Primeiro dando sustento nessa casa. E4. E, bom, seria interessante também. Com E3 eu mantenho a longa diagonal aberta, né? E uma outra ideia que eu tenho é que depois de cavalo G2 e possivelmente roque, perdão, aqui eu posso em algum momento frear uma possível avalanche dele de peões com F4, né? Então esse era um plano que eu tinha em mente. C6 ganha controle de uma casa central. Tenta bloquear o raio de ação do meu bispo, né? Para poder continuar desenvolvendo as peças. Mas dá um gancho aqui, né? Um gancho para uma ruptura em B5, né? D3, H6, dama B3. Então, aqui eu vou ser sincero com vocês, né? Eu conheci a reputação do Iago como um jogador de ataque, né? E eu tava com medo, assim, de um avanço dos peões no flanco do rei. Eu sei que ele tem muita habilidade jogando no ataque, né? Eu não tinha certeza se eu devia rocar para o flanco do rei. Aqui eu comecei a ter ideia de rocar grande, né? Eu estava pensando que fosse difícil para as pretas abrirem o jogo nesse setor do tabuleiro, apesar dos meus peões já estarem avançados, né? Não é tão fácil, porque assim que eu posso sempre responder com B5, né? E eu achei que eu pudesse rocar no flanco da dama, né? Fazer o roque grande e poderia ter chances de seja romper com B5, seja F4 mais tarde, né? Ou seja, poder jogar nos dois flancos.
Dama E8, agora B5, C5. Esse lance ele deixa a casa D5 aqui, né? E abre também a diagonal do bispo. Então é uma jogada um pouco comprometedora das pretas, né? Do ponto de vista estratégico. O lado bom das pretas é que assim, esse cavalo aqui em E2, né? Não tem acesso à casa D5, né? Então, por exemplo, a casa F4 está controlada. Então não tem como ter um pulo de cavalo, né? Perdão. Para a casa D5, né? Às vezes, em outras posições de inglesa, né? O peão também não está em E3, está em E2. E aí depois o cavalo pode manobrar para E3 em algumas posições, né? E aí ficam os dois cavalos controlando o D5, né? Perdão? Esquece a setinha. Os dois cavalos, um em E3 e um em C3, controlando o D5, tá certo? Aqui isso não é possível, né? Então não vou conseguir instalar um cavalo em D5. Acho que foi uma decisão concreta do Iago, né? Aliviando um pouco a pressão no flanco da dama, né? E deve ter pensado que eu não vou conseguir fazer um bom uso da casa D5. A4, aqui eu quero empurrar meu peão até A6, possível, né? Para expandir a diagonal do bispo contra a torre aqui em A8, né? Por isso ele desenvolve e tira a torre, evacua a torre da diagonal. E aqui eu troquei um par de peças e coloquei grande. Eu achei que nessa posição aqui eu estou seguro para rocar. Não vejo como as pretas possam criar ameaças contra o meu rei aqui, né? E aqui eu estava pensando em seguir com F4 mais tarde, né? Ou H4, H5, seguido de F4, né? Então eu também posso ter ideia de atacar no flanco do rei. É isso que eu estava pensando aqui. Cavalo F6, bispo G2, bispo D7. E agora eu trago outro cavalo para controlar a casa de D5, né? Eu acho que as pretas não podem ficar esperando para sempre, né? Elas têm que fazer alguma coisa, porque de outro modo eu posso tentar atacar no flanco do rei. Preparando, né? Assim, com a devida preparação. A6 e B6, cavo uma casa aqui C6 para o bispo para contestar a minha diagonal longa, né? Acho que foi uma boa ideia dele. Captura, captura. E agora, eu não estava vendo nesse momento um modo concreto de usar a casa D5, quer dizer, infiltrar uma peça, né? Parar com uma peça em D5, né? Então, eu decidi jogar desse modo. Eu pensei assim, vamos supor que ele jogue dama D7. Agora eu jogo dama C4, bloqueando totalmente, né, o flanco da dama. Agora ele não tem como fazer progresso. E seguido de F4 aqui, e tentar criar pressão pela longa diagonal, né? Eu tinha pensado em jogar desse modo. Aqui ele jogou dama B5, propondo troca de damas. E a ideia dele é que quando eu troco, esse peão fica exposto, né? O peão de A5. Então aqui eu tratei de defender o peão, ele dobra as torres, eu dobro as torres, o peão fica defendido. E aqui o que eu comecei a visualizar foi a ruptura D4 para mim, né? Que vamos supor que ele capture tudo, eu capturo, ele captura, eu tenho o rei D3. E ele vai deixar de controlar a casa B4. Eu vou poder ter uma infiltração do rei nessa casa depois.
tirar as setinhas aqui. Depois de D4, se ele deixa eu capturar o peão em C5, depois que toma, esse peão vai ficar passado, né? E depois de D4, deixa eu tirar as setinhas. E depois de D4, se ele avança o peão para C4, eu conquisto a casa B4 para instalar o rei mais tarde, né? E ganhar o peão de B5. Essas são considerações estratégicas aqui, né? Quer dizer, verificar as possíveis modificações, né, da posição após uma ruptura de peão, né? Que tipo de situações podem acontecer do ponto de vista estrutural, né? Não que eu vá jogar D4 no próximo lance, mas eu estou preparando para isso, né? E aqui eu consigo. Ele jogou E4 aqui, perdão. E4, acho que a ideia dele é que se eu capturar em G7, rei toma G7, depois o rei dele está se aproximando rapidamente, né, do centro. Talvez ele queira isolar esse peão meu para capturar, né? Então não é dessa maneira que eu quero jogar, né? Aqui eu jogo D4. Agora eu estou ameaçando capturar e passar esse peão. Se ele avançar, bom, rei C3 e rei B4. Então ele jogou torre C8. E agora rei B3, saindo da coluna. Se ele jogar C4, eu ganho a casa B4, né? Aqui ele tomou, eu tomei, trocamos os bispos. E agora eu ganhei a casa B4. Estou pronto para invadir em B4 com o rei. Torre C4 para impedir. E agora torre C2. Eliminando a torre que impede a passagem do meu rei, né? E aqui ele já está perdido nessa posição, né? A torre ficou fora de jogo. Não consegue contra-jogo contra os meus peões. O meu rei está passando, vai capturar o peão de B5. E, bom, aqui ele tentou um contra-jogo desesperado, né? Agora eu vou ganhar o peão de B5, eu defendo o peão de A5, eu preparo para tirar a torre. Torre 1. E, bom, vão cair todos os peões, né? O peão de E4, peão de F4, peão de D6, o peão... Perdão... peão de D6, o peão de B5, o peão de B7, vai cair tudo, né? Tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da partida. E se gostarem, se tiverem gostado, curtam, compartilhem, né, com seus amigos. E fiquem de olho nos próximos vídeos do canal, tá? Aproveitando para anunciar minhas aulas de xadrez, eu estou aceitando alunos novos, né? Eu estou cobrando R$40 a aula, certo? R$40 é um preço que vocês não vão achar com nenhum mestre com o meu rating, né? Vocês não vão achar aulas com esse valor. O pessoal está cobrando R$200, R$300 a aula, tá certo? Então aproveitem a oportunidade se interessarem, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.